Palavras diárias de Deus. Hoje você deve estar ciente de como ser conquistado e de como as pessoas se conduzem depois de terem sido conquistadas. Você pode dizer que foi conquistado, mas pode obedecer até a morte? Você deve ser capaz de seguir até o fim, independentemente de existirem ou não quaisquer perspectivas. E você não deve perder a fé em Deus, seja qual for o ambiente. No final das contas, você deve alcançar dois aspectos do testemunho: o testemunho de Jó, obediência até a morte, e o testemunho de Pedro, o amor supremo por Deus. Em certo sentido, você deve ser como Jó. Ele não tinha posses materiais e padecia de dores da carne. No entanto, não abandonou o nome de Jeová. Esse foi o testemunho de Jó. Pedro foi capaz de amar a Deus até a morte. Quando ele morreu, quando foi posto na cruz, ainda amava a Deus. Não pensou em suas próprias perspectivas, nem buscou esperanças gloriosas ou pensamentos extravagantes. Buscou somente amar a Deus e obedecer aos arranjos de Deus. Esse é o padrão que você deve alcançar antes de poder ser considerado alguém que deu testemunho. Antes que se torne alguém que foi aperfeiçoado depois de ter sido conquistado. Hoje, se as pessoas verdadeiramente conhecessem sua própria substância e status, será que ainda buscariam perspectivas e esperanças? O que você deve saber é isto: independentemente de Deus me tornar perfeito ou não, devo seguir a Deus. Tudo o que Ele faz agora é bom e é feito para o meu bem, de modo que nosso caráter possa mudar e nós possamos nos livrar da influência de Satanás, nos permitir nascer na terra da imundície e, não obstante, nos livrar da impureza, sacudir a imundície e a influência de Satanás, deixá-lo para trás. Evidentemente, isso é o que se exige de você, mas para Deus é meramente conquista, para que as pessoas tenham a determinação de obedecer e possam se submeter a todas as orquestrações de Deus. Dessa forma, coisas serão realizadas. Hoje, a maioria das pessoas já foi conquistada, mas em seu interior ainda existe muito que é rebelde e desobediente. A verdadeira estatura das pessoas ainda é pequena demais. E elas só se tornam cheias de vigor se existem esperanças e perspectivas. Caso não existam, elas se tornam negativas e pensam até em deixar Deus. E as pessoas não têm um grande desejo de buscar e viver a humanidade normal. Isso não bastará. Por isso, ainda devo falar de conquista. De fato, a perfeição ocorre ao mesmo tempo que a conquista. Conforme você é conquistado, os primeiros efeitos de ser aperfeiçoado também são alcançados. Onde houver uma diferença entre ser conquistado e ser aperfeiçoado, esta se deve ao grau de mudança nas pessoas. Ser conquistado é o primeiro passo de ser aperfeiçoado. E isso não significa que elas tenham sido completamente aperfeiçoadas, nem prova que foram completamente ganhas por Deus. Depois que as pessoas foram conquistadas, ocorrem algumas mudanças em seu caráter, mas tais mudanças estão bem longe das que existem nas pessoas que foram completamente ganhas por Deus.
Hoje, o que é feito é a obra inicial de aperfeiçoar as pessoas, conquistá-las. E se você não consegue alcançar ser conquistado, então não terá meios de ser aperfeiçoado e ser completamente ganho por Deus. Você apenas ganhará algumas poucas palavras de castigo e julgamento, mas elas serão incapazes de mudar completamente seu coração. Desse modo, você será um dos que são eliminados. Não será em nada diferente de olhar para um suntuoso banquete sobre a mesa, mas não comer. Não é trágico? Assim você deve buscar mudanças. Quer seja ser conquistado ou aperfeiçoado, ambos se referem a haver mudanças em você. E se você é obediente ou não. Isso determina se você pode ou não ser ganho por Deus. Saiba que ser conquistado e ser aperfeiçoado se baseiam simplesmente na extensão da mudança e da obediência, e também em quão puro é seu amor por Deus. O que é exigido hoje é que você seja completamente aperfeiçoado. Mas no começo você deve ser conquistado. Você deve ter conhecimento suficiente do castigo e do julgamento de Deus. Deve ter fé para seguir e ser alguém que busca mudança e conhecimento de Deus. Só então você será alguém que busca ser aperfeiçoado. Vocês devem entender que no decurso de serem aperfeiçoados, vocês serão conquistados, e que no decurso de serem conquistados, serão aperfeiçoados. Hoje você pode buscar ser aperfeiçoado, ou buscar mudanças em sua humanidade externa e melhorias em seu calibre. Mas da maior importância é que você possa entender que tudo o que Deus faz hoje tem significado e é benéfico. Permite que você, que nasceu numa terra de imundície, escape da imundície e a sacuda. Permite que você vença a influência de Satanás e deixe para trás a sombria influência de Satanás. E ao concentrar-se nessas coisas, você está protegido nesta terra de imundícies. Por fim, que testemunho você será solicitado a dar? Você nasceu numa terra de imundície, mas é capaz de se tornar santo. Nunca mais ser maculado por imundície, viver sob o império de Satanás, mas desvestir-se da influência de Satanás. Não ser possuído nem assediado por Satanás, e viver nas mãos do Todo-Poderoso. Esse é o testemunho e a prova da vitória na batalha contra Satanás. Você é capaz de abandonar Satanás. Você não revela mais caracteres satânicos no que vive, mas em vez disso, vive o que Deus exigiu que o homem alcançasse quando ele o criou. Humanidade normal, racionalidade normal, percepção normal, determinação normal de amar a Deus, lealdade a Deus. Esse é o testemunho dado por uma criatura de Deus. Você diz: nascemos numa terra de imundície. Mas por causa da proteção de Deus, por causa de sua liderança e porque Ele nos conquistou, nós nos livramos da influência de Satanás. Que hoje podemos obedecer é também o efeito de ser conquistado por Deus, e não é por sermos bons ou porque naturalmente amamos a Deus. É porque Deus nos escolheu e nos predestinou que hoje fôssemos conquistados e fôssemos capazes de dar testemunho dele e servi-lo. Portanto, é também porque Ele nos escolheu e nos protegeu que fomos salvos e libertados do império de Satanás,
e podemos deixar a imundície para trás e ser purificados na nação do grande dragão vermelho.